Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar meditando em alguns versículos de Lamentações do capítulo 1, onde vai falar um pouquinho sobre a desobediência que levou ao castigo, a ira de Deus contra o pecado e o convite ao arrependimento. Então, se você puder, pega a sua Bíblia aí pra gente estar meditando, abre em Lamentações no capítulo 1 e vamos estar orando antes da gente começar a meditar nessa palavra. Então, onde você estiver, se você puder, claro, feche os seus olhos e fale com Deus. Então, vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais uma vez estar aqui, podendo ler a sua palavra, compartilhar a sua palavra. Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ministrar aos nossos corações por meio da sua palavra. Nos dá entendimento, Senhor, para entender e compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Quebra toda barreira que quer nos impedir de entender a sua palavra. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha me usar para a sua glória, papai, para que o seu nome venha ser glorificado. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Então, Lamentações, capítulo 1, versículo 1. A gente não vai estar meditando todo o capítulo de Lamentações no capítulo 1. Mas, se vocês puderem ler todo o capítulo de Lamentações 1, vai ser muito bom. A gente só vai estar meditando em alguns versículos. Então, o primeiro que a gente vai meditar é Lamentações, capítulo 1, versículo 1, que vai dizer assim: como está deserta a cidade antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era princesa das províncias, agora tornou-se escrava. Então, pessoal, tudo começou. Vamos voltar lá no início. Primeiro vamos começar a entender como o povo foi levado para o exílio, né? Que a primeira parte que a gente vai estar falando é levados para o exílio. Bom, Deus, ele tinha enviado alguns profetas, como por exemplo o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, para que o povo viesse a se arrepender dos seus pecados. Mas o povo não deu ouvido àquilo que Deus disse e decidiram permanecer nas suas práticas que desagradavam a Deus. Então, o que aconteceu? Como todo pecado tem uma consequência, como diz na Bíblia, em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todo pecado, ele tem um salário, que é a morte. Então, todo pecado também, quando a gente desobedece a Deus, a gente está cometendo um pecado. Pecar é errar o alvo. Porque o salário do pecado é a morte. A morte é quando você já não sente mais nada, certo? Mas essa morte que aqui tá falando em Romanos 6:23 não é uma morte física, é uma morte espiritual. Então, muitas vezes, quando a gente fica pecando, o nosso coração ele vai se endurecendo. E aí ocorre a morte espiritual. E também vem o castigo. Todo pecado também tem uma consequência, certo? Porque não só o pecado. Toda atitude que a gente faz tem uma consequência. E consequência não está só ligada para atitudes ruins, mas também está ligada para atitudes boas. Então, um exemplo, todos os dias não todos os dias, 3 vezes por semana eu decido fazer exercício físico. Eu vou colher os frutos dessas atitudes, que eu sei as minhas consequências. Mas se for todos os dias eu fumo, então eu vou colher os frutos dessa atitude, que também vão ser consequências, mas tem as consequências boas e as consequências ruins. Como a consequência de fumar é a consequência ruim, a consequência de fazer exercício físico é a consequência boa. Então, Deus sempre foi alertando o povo a respeito do seu pecado. Porém, eles não se arrependeram e ocorreu a consequência. Então, o povo da Babilônia levou o povo de Israel para ser cativo, para ser escravizado. E também destruíram a cidade de Israel.
Por isso que aqui vai falar, né? Como está deserta a cidade antes tão cheia de gente. Então, como está deserta a cidade que antes tinha muita gente, porque essas gentes foram levadas para ser cativas. Como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa das províncias, agora tornou-se escrava. Então, o pecado ele também vai nos tornar escravos, o pecado vai nos escravizar. Bom, vamos aqui para a parte da ira de Deus e o convite ao arrependimento. Bom, como a gente viu aí as consequências do pecado, né? Como a gente pode ver do que aconteceu com o povo de Israel. Mas também a gente vê aí a ira de Deus. A ira de Deus se acendeu contra aquele povo que estava sendo rebelde e desobediente a Deus. E sim, Deus se ira. Mas a ira de Deus não é igual à nossa ira, que muitas vezes é motivada por motivos egoístas. De querer ter tudo ao nosso controle. A ira de Deus é uma ira santa e é uma reação contra o nosso pecado. Porque Deus, ele está nos chamando ao arrependimento. E essa mensagem é para mim, é para você, é para todos nós. Deus, ele está nos chamando ao arrependimento. Ele faz um convite ao arrependimento. Mas muitas vezes nós recusamos e decidimos permanecer no pecado. Então, Deus, ele tem muita paciência conosco, mas também Deus se ira. A ira de Deus é uma ira que não é igual a nossa. Lembra que eu tinha falado que a ira de Deus não é igual a nossa, que a nossa ira é motivada por motivos egoístas e tudo mais, né? Mas a ira de Deus, ela é motivada pela reconciliação, pelo amor. Deus, ele se ira, mas a ira de Deus é motivada pelo amor. Não é motivada por desejos egoístas, mas por amor. Deus se irou contra aquele povo, mas Deus queria que aquele povo se reconciliasse com ele. E da mesma forma é com a gente. Muitas vezes, quando a gente estiver pecando, Deus vai nos mostrar o nosso erro. E se a gente não se arrepender, a ira do Senhor pode se acender contra nós. Mas a ira do Senhor, ela é motivada por amor e reconciliação. Em Efésios 4:26 vai falar: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então a gente vê aí que se irar não é pecado. Mas quando a gente deixa com que essa ira quando a gente deixa com que a ira nos domine, aí sim pode se tornar um pecado. E como a gente tinha falado aqui, a ira de Deus ela é motivada pelo amor e pela reconciliação. O que é reconciliação? Imagina uma corda. Daí, imagina uma corda e uma tesoura. Daí essa tesoura vai e corta essa corda. E daí, uma pessoa vai e dá o nó novamente nessa corda que se rompeu. Então, imagina que isso é a reconciliação. Essa corda representa nós que estamos juntos com Deus. E a tesoura representa o pecado que vai nos separar de Deus. E esse nó representa a nossa volta com Deus. Ou seja, representa quando a gente se arrepende, quando os nossos pecados são perdoados. Representa aquilo que Jesus fez na cruz por nós, que por causa do sacrifício perfeito de Jesus na cruz, nós podemos chamar Deus de Pai e também ter um relacionamento íntimo com Ele. Então, é isso a reconciliação. O pecado nos separou de Deus, mas Jesus nos uniu de volta a Ele. É essa a reconciliação. E Deus nos chama para nos reconciliar. Então, Deus nos chama a reconciliarmos e também a nos arrependermos. Na palavra de Deus, em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, vai falar: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça.
Então, Deus, ele quer que a gente confesse o nosso pecado. Quer que a gente diga o nosso pecado para ele. E confessar o nosso pecado é muito importante para que haja o quê? A reconciliação. Então hoje se humilhe aos pés do Senhor. Reconheça que você é pecador, que você é falho. E não tem que esconder nada do Senhor. Sabe, muitas vezes quando a gente percebe que estamos pecando, estamos fazendo aquilo que desagrada a Deus, a gente parece que fica mais longe de Deus. Mas quando Deus nos mostra o nosso pecado, em vez da gente correr para longe de Deus, nós devemos ficar mais perto dele. Porque ele é justo, ele é fiel e justo, como diz aqui na palavra dele em 1 João capítulo 1, versículo 9. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Foi isso, pessoal. Que Deus abençoe e Deus nos tem chamado para o arrependimento, para a reconciliação e para um relacionamento com ele. Deus abençoe.